Mundo marcial verdadeiro. Capítulo 751 Cadáver do Espírito Sagrado. Quando Jiang Xiaorou deixou o palácio da raça do deserto, ela viu que nas montanhas distantes, pântanos intermináveis e montanhas em ruínas estavam cobertos por uma nuvem negra. Um homem com uma túnica preta estava pairando alto no céu e além estavam seus seguidores. Uma sensação de frio emanou deste homem em uma túnica preta. Depois de sua aparição, o céu pareceu ficar preto e uma energia escura e pegajosa perfurou o vazio. Essas eram as leis das trevas. Quem é ele? Jiang Xiaorou estava pasmo e profundamente envergonhado. Nesse momento, a anterior rainha do deserto, o pastor e muitas personalidades lendárias da raça do deserto se precipitaram. Vendo um homem com uma túnica negra no céu, seus corações se afundaram. A anterior rainha do deserto voou alto no céu e quando ela viu um homem em uma túnica preta, ela pôde entender vagamente seu nível de cultivo. Foi o pico do estágio intermediário do nível de ascensão celestial, e estava até se aproximando do último estágio do nível de ascensão celestial. O pico do estágio intermediário da ascensão celestial nível. Em todo o mundo Tianyuan, incluindo o Divine Wasteland, onde a raça do deserto vivia, o número de especialistas em nível de ascensão celestial era pequeno. E a maioria deles estava nos primeiros estágios do nível de ascensão celestial. 2 deles eram especialistas na arte de ataques e, combinando forças, tinham o poder ofensivo do estágio intermediário do nível da ascensão celestial. Quanto ao especialista do meio estágio do nível de ascensão celestial, havia apenas um, ele era o Senhor da Noite. O Senhor da Noite era o homem mais forte do mundo de Tianyuan, portanto, embora a rainha do deserto anterior nunca o tivesse conhecido, ela sabia que ele precisava parece um velho. Ele não parecia o homem de meia idade na frente dela. No entanto, ter uma aparência alterada não é suficiente para dizer que são duas pessoas diferentes, especialmente quando este meio-homem idoso estava cultivando o Fá das Trevas, que era o mesmo que o Senhor da Noite. Você é o Senhor da Noite. A anterior rainha do deserto tinha uma expressão fria no rosto. Durante a batalha nas montanhas distantes, tanto a raça humana quanto a do deserto pagaram um preço enorme. Muitas figuras lendárias das raças humana e deserto queimaram suas essências de força vital, reduzindo o nível de cultivo, bem como morrendo em batalha. E o Senhor da Noite não apareceu. Como o único guerreiro do mundo no estágio intermediário do nível de ascensão celestial, ele naturalmente sabia sobre a intensa batalha nas montanhas distantes. No entanto, ele não apareceu durante a batalha, e agora que o desastre foi temporariamente adiado, ele veio. No momento de sua aparição, ele veio com más intenções. Isso fez a rainha do deserto anterior pensar sobre o ladrão da Torre do Advento Divino que estava aqui há 10 dias. O rosto dela caiu. Você roubou a Torre do Advento Divino. Ser capaz de matar um ancião da raça do deserto no nível Discovery Yuan em um instante e confiar em sua velocidade para escapar de um grupo de perseguidores personalidades lendárias do humano e do deserto corridas. Muitas pessoas não são capazes disso neste mundo. O Senhor da Noite era o principal suspeito. Ah, Alteza, por favor, não me calunie. Após o aparecimento do deus demônio na armadura negra, eu entrei em um treinamento recluso e esperava fazer um avanço no meu nível de cultivo para que eu pudesse trazer um pouco de força e salvar este mundo. Infelizmente, depois que saí do retiro, ouvi que o deus demoníaco com armadura negra foi rejeitado por Yi Yun, assim como as raças humana e deserto, e agora o deus demoníaco com armadura negra se trancou. Fiquei muito triste por ter perdido a batalha nas montanhas distantes. Também estou muito impressionado com a incrível demonstração das habilidades do jovem mestre Y durante a batalha nas montanhas distantes.
Eu gostaria de proteger a torre do advento divino deixada pelo jovem mestre Yi, então como eu poderia roubá-la? Plausivelmente disse o Senhor da Noite. Apesar disso, a batalha de Yi Yun com o deus demônio em armadura negra salvou temporariamente o mundo de Tian Yuan e do divino Wasteland. Agora, muitos clãs familiares estavam retornando ao território de suas famílias. Figuras humanas lendárias que sobreviveram pessoalmente à batalha nas montanhas distantes elogiaram Yi Yun, incluindo um casal do santuário. Consequentemente, Yi Yun era respeitado no mundo Tian Yuan. Apesar de o Senhor da Noite ser considerado a pessoa mais poderosa do mundo Tian Yuan, ele não se atreveu a confessar abertamente o terrível crime de roubar as torres do advento divino. Enquanto o Senhor da Noite se recusasse a admitir, não importa o quanto a rainha do deserto anterior suspeitasse dele, era inútil. Homem desprezível. A anterior rainha do deserto estava furiosa. O Senhor da Noite foi muito desavergonhado. Você veio aqui hoje, destruindo nosso altar de ossos divino da raça do deserto. Esta é uma declaração de guerra. O Senhor da Noite era o altar do osso divino da raça do deserto. O altar do osso divino era um tesouro importante do raça do deserto. Anteriormente, Jiang Xiaorou adorava no topo do altar do osso divino, despertando sua linhagem, eventualmente ganhando o reconhecimento do espírito sagrado. Agora a sede da raça do deserto foi movida para montanhas remotas, então o divino altar de ossos foi naturalmente movido para cá. Algum tempo atrás, o Senhor da Noite atingiu o altar do osso divino, ativando seus arranjos. Isso também alarmou as lendárias personalidades da raça do deserto e elas correram para este lugar. Alteza, do que você está falando, porque devo declarar guerra à raça Wasteland. Em face da catástrofe, até que o deus demoníaco em armadura negra seja destruído, as raças humana e deserto devem ser uma. Vim aqui hoje porque tenho uma receita antiga para uma relíquia de osso do deserto. Esta é uma relíquia antiga que pode ajudar meu cultivo a dar um passo adiante. No entanto, os materiais para criar esta relíquia são extremamente escassos. Em todo o divino Wasteland, até mesmo matar vários espíritos verdadeiros antigos não será suficiente, então eu vim pelo cadáver do Espírito Santo. Nunca esperei que sua estimada raça enterrasse o Espírito Sagrado sob o altar dos ossos divinos. Quero pegar emprestado o cadáver do Espírito Santo para criar algumas relíquias, mas não esperava que houvesse arranjos protetores no altar dos ossos divinos, então, acidentalmente, ativei os arranjos. Desculpe incomodá-los. Quando o Senhor da Noite disse isso, ele cruzou as mãos na frente dos membros da raça do deserto, como se o que ele estivesse fazendo fosse um negócio como usual. No entanto, essas palavras enfureceram imediatamente a raça do deserto. Cadáver do Espírito Sagrado, este Senhor da Noite ousou desejar o cadáver do Espírito Sagrado. O Espírito Sagrado era a religião da raça do deserto. Ele protegeu a raça do deserto por dezenas de milhões de anos e foi considerado o Deus deles. Provavelmente, a raça do deserto teria sido pulverizada. E depois disso, na batalha nas montanhas distantes, o Espírito Santo queimou as últimas forças, morrendo na batalha pela raça do deserto. A raça do deserto enterrou o Espírito Sagrado sob o altar dos ossos divinos. Mas agora o homem queria usar seu cadáver para criar uma relíquia. Como isso poderia ser tolerado, Senhor da Noite? A atmosfera estava ficando tensa, muitas das personalidades lendárias da raça do deserto já estavam inclinadas a atacá-lo. Vendo a reação da raça do deserto, o Senhor da Noite balançou a cabeça como se estivesse chateado. Ele disse: somos todos praticantes de artes marciais. 20 anos depois, o deus demônio de armadura negra retornará novamente. No entanto, você pretende me matar? Isso me deixa muito chateado. Yi Yun e Lin Xintong já morreram.
Você queimou sua essência de sangue, diminuindo seu nível de cultivo. Não há como enfrentar o Deus demônio de armadura negra. Daqui a 20 anos, quem o enfrentará na batalha? Antes, o espírito sagrado de sua estimada raça queimava força vital para atacar o Deus demônio de armadura negra. Foi um ato bastante honrado, e o sacrifício do Espírito Santo foi sem dúvida feito para salvar a terra deserta divina e matar o Deus demônio de armadura negra. Infelizmente, o Deus demônio blindado negro ainda está vivo enquanto Yi Yun e Lin Xintong morreram. Acho que se o Espírito Santo soubesse disso, ele teria sonhado que poderia prover o último pedaço de esperança morna. Contra o Deus demônio de armadura negra, tenho certeza que o Espírito Santo está disposto a desistir de seu cadáver. Agora sou o guerreiro mais forte deste mundo. Se eu conseguisse passar, teríamos a chance de levar todos vocês para matar o Deus demônio de armadura negra e permitir que todos sobrevivessem. Capítulo 752 Presente. As lendárias personalidades da raça do deserto nunca pensaram que este homem pudesse ser tão desavergonhado. O Senhor da Noite foi incapaz de roubar o cadáver do Espírito Sagrado e, como resultado, ativou o conjunto do altar dos ossos divinos. Agora ele estava aqui majestoso, como se estivesse moralmente elevado e até mesmo os castigasse. O Senhor da Noite parecia estar fazendo isso por todos os que vivem sob os céus, enquanto a raça do deserto era egoísta. As lendárias personalidades da raça do deserto estavam prestes a atacá-lo, mas naquele momento uma voz áspera soou sob uma nuvem escura. Yun-Er não está morto. Jiang Xiaorou segurava um bastão de osso na mão e parou em frente ao raça do deserto palácio. Um vento frio soprou, o vestido vermelho de Jiang Xiaorou esvoaçando com a brisa. Ela se destacou contra o céu escuro. O Senhor da Noite ficou um pouco surpreso quando virou a cabeça e olhou para Jiang Xiaorou. Eu conheço você. Você é irmã de Yi Yun da raça do deserto, certo? Eu entendo o desejo em seu coração, mas infelizmente o Senhor da Noite balançou a cabeça. O tempo que você gasta no cultivo é curto, então você é limitado em seus níveis. Você não consegue entender a terrível complexidade do labirinto dimensional criado pelo Deus demônio de armadura negra. Há uma enorme diferença entre a compreensão das leis da dimensão espacial pelos guerreiros do Divine Wasteland ou do mundo de Tian Yuan e o Deus demônio de armadura negra. Embora minha força possa ser inferior à de Yi Yun, tive a sorte de ser uma das poucas pessoas neste mundo que entende as leis das dimensões espaciais. Mas mesmo eu estaria perdido para sempre se fosse selado no labirinto espacial do Deus demônio de armadura negra. Jiang Xiaorou olhou friamente para o Senhor da Noite. Ela lentamente, mas com uma entonação forte, disse: Eu realmente não entendo o perigo do Deus demônio de armadura negra, mas eu sei que mesmo que eu desista do cadáver do Espírito Santo, e mesmo que você rompa vários níveis, você ainda vai estragar para o Deus demônio de armadura negra. Yun-Er forçou o Deus demônio de blindagem negra a se selar. Quanto a você, tudo o que você podia fazer era escapar antes da chegada do Deus demônio de armadura negra. Você era como um rato que cavou um buraco no chão para se esconder. Espero que você possa enfrentar o Deus demônio de blindagem negra em 20 anos. Espero mais que o Deus demônio de armadura negra se suicide. Jiang Xiaorou abordou a verdade com seus comentários. Ela expressou o que muitas das personalidades lendárias da raça do deserto estavam pensando. As sobrancelhas do Senhor da Noite se ergueram, ele estreitou os olhos, olhando para Jiang Xiaorou. E naquele momento, as personalidades lendárias dos raça do deserto já estavam transmitindo suas vozes um para o outro amigo. Eles estavam se preparando para atacar. Eles sabiam que a divina Torre do Advento estava nas mãos do Senhor da Noite.
Eles tinham que proteger o objeto que Yi Yun havia deixado de qualquer meio necessário. HMMs. O Senhor da Noite deu uma risadinha. Você quer montar uma formação para lutar comigo? Como posso resolver isso? Dizendo isso, o Senhor da Noite se moveu. Ele sabia há muito tempo sobre o castelo de Deus apertado que a raça do deserto tinha. Uma vez que o castelo Chight of the God drenou as personalidades lendárias da raça do deserto, e foi usado 2 vezes durante a batalha com o deus demônio na armadura negra, muitas personalidades lendárias da raça do deserto sofreram com o declínio no nível de cultivo. No momento, não se sabia se eles poderiam ativar com sucesso tal arrai. Mesmo se pudessem, demorou para configurar o arrai do castelo apertado de Deus. Tal matriz só terá sucesso se for preparada com antecedência para o inimigo, que sabe quando chegará. Com o Senhor da Noite chegando de repente, como ele poderia ficar de braços cruzados enquanto os membros da raça do deserto montavam a ordem de batalha? Ele sabia que o disco do castelo de Deus estava nas mãos da rainha do deserto anterior, Suprima. Um selo quadrado de ouro pálido voou das mãos do Senhor da Noite. O selo tremeluziu com luz negra, dirigindo-se avassaladoramente em direção à anterior rainha do deserto, Vossa Alteza. Cintilou próximo ao deserto anterior raio azul rainha. O pastor correu para encontrar o Senhor da Noite. O pastor era extremamente talentoso e sua força era uma das melhores na raça do deserto. No entanto, devido à sua bravura na batalha com o deus demônio de armadura negra, alguns meses atrás ele estava gravemente emaciado, então no momento ele estava em um estado de fraqueza. Arroz tentando competir com o brilho da lua. O Senhor da Noite sorriu e, virando-se, o selo dourado pálido pousou no pastor. Bum! Yuan Qi negro explodiu em todas as direções. O raio azul foi quebrado imediatamente e o pastor gemeu. Ele foi enviado em retirada com um selo de ouro claro e o golpe danificou seus meridianos. O Senhor da Noite já era o guerreiro mais forte deste mundo, então o pastor não era seu rival. Agora o Senhor da Noite estava no auge, enquanto o pastor estava em sua pior condição. Nessa situação falha e enfraquecida, a diferença em seus poderes era ainda maior. Umri. O Senhor da Noite controlava o selo de ouro claro, derrubando-o como uma montanha. Ele apontou para a cabeça do pastor. Ele já havia decidido fugir para os 12 céus em Pirian, então não pensou na rivalidade mortal com a raça do deserto. Se matar toda a raça do deserto lhe permitiria obter o cadáver do espírito sagrado, ele escolheria fazê-lo sem hesitação. Quanto a quando o deus demônio com armadura negra apareceria novamente, o Senhor da Noite não se incomodaria se houvesse alguém que pudesse se opor a ele. Vendo como o selo era de ouro pálido, chegando ao fim e a vida do pastor estava em jogo, as lendárias personalidades da raça do deserto sentiram um aperto no coração. A anterior rainha do deserto acenou com os braços e um disco quadrado de ordem voou das mangas de suas vestes. Era o conjunto de castelo apertado de Deus. E neste momento, o disco da matriz tremeluziu com raios de luz dourados. O disco da ordem de batalha voou até a cabeça do Senhor da Noite, e os outros membros da raça do deserto voaram suavemente em direção ao Senhor da Noite. Eles já estavam prontos para trabalhar com os efeitos do disco de matriz para selar o Senhor da Noite. Se o Senhor da Noite continuasse a atacar o pastor, ele provavelmente seria selado à morte pelo castelo perto de Deus. O arrai foi configurado tão rapidamente. O Senhor da Noite franziu a testa. Claro, ele não vai trocar sua vida pela vida do pastor. Assim que o selo de ouro pálido caiu, o Senhor da Noite voou alto no céu para evitar a esfera da grade do castelo de Deus. Bum! O selo de ouro claro atingiu a mão do pastor com força quando ele a enfiou na frente do peito para bloquear o golpe.
Embora tenha sido um golpe rápido, ainda quebrou os ossos do pastor. Vou poupar você temporariamente. Roar, rugido, roar. Os rugidos raivosos dos antigos espíritos verdadeiros foram ouvidos nos arredores do palácio da raça deserto. Os antigos espíritos verdadeiros que defenderam o palácio da raça do deserto avançaram. O controle das feras do deserto era uma das técnicas de combate mais importantes da raça do deserto. Embora essas personalidades lendárias da raça do deserto tivessem reduzido os níveis de cultivo, os antigos espíritos verdadeiros ainda eram um problema para o Senhor da Noite. Além disso, eles quase concluíram a instalação da matriz Chait Castle of God e o Senhor da Noite percebeu que não poderia mais ficar aqui. Eternal Night Falls. Com um longo grito do Senhor da Noite, Black Yuan-Ki explodiu de seu corpo, criando um campo de força explosivo. O poder pegajoso das trevas envolveu as montanhas distantes. Todas as personalidades lendárias da raça do deserto estavam lá dentro. Cuidado! Todos ficaram alarmados. Era a esfera do Senhor da Noite. Os guerreiros podiam usar suas energias para formar uma esfera e delimitar o espaço. Então eles se tornam os mestres desta esfera. Por estarem imersos nas trevas, os membros da raça do deserto experimentaram uma sensação inexplicável de desespero, como se suas almas tivessem se estabelecido para sempre nas trevas. Em frente ao palácio uma corrida no deserto, Jiang Xiaorou foi envolvido na noite eterna. Ela usou seu bastão de osso para apoiar seu corpo. Seu rosto ficou pálido e seu mar de alma sentiu uma dor aguda. Foi tão insuportável que ela quase desmaiou. Primeiro, rasgue a esfera. A anterior rainha do deserto gritou. Os lendários membros da raça do deserto se uniram e quase romperam a esfera do Senhor da Noite. Naquele momento, a risada rouca do Senhor da Noite ecoou no trevas. Vou deixar um presente para você, te vejo mais tarde. Capítulo 753 Leis das Trevas. Veja, o Senhor da Noite se transformou em um feixe de luz negra que disparou para o céu a uma velocidade incrível. Seus seguidores também se enrolaram em raios negros, desaparecendo com ele. O orbe da noite eterna desapareceu, reduzindo o sentimento opressor e a sensação de desespero na alma. A pressão que subitamente desapareceu fez com que as lendárias personalidades da raça do deserto sentissem uma dor terrível em seus mares de alma. Os reis empíricos estavam bem, mas a jovem elite mais fraca da raça do deserto, incluindo Jiang Xiaorou, estava em péssimas condições. Eles sentiram uma forte sensação de tontura e os mais fracos desmaiaram imediatamente. Jiang Xiaorou respirou fundo, tocando seu peito e franziu a testa. Ela sentiu uma dor latejante no coração. Com a partida do Senhor da Noite, as lendárias personalidades da raça do deserto ficaram furiosas, mas não havia nada que pudessem fazer a respeito. O Senhor da Noite fugiu logo após eles terminarem de instalar o God Castle Ahai. Embora o God S-Close Castle Ahai fosse extremamente forte, não era flexível. Ahais comuns eram usados para defesa, e sabendo que o Senhor da Noite estava pronto para isso, era muito difícil esperar que ele voasse para as zonas de influência da matriz e depois o matasse. Este homem sem vergonha. A anterior rainha do deserto respirou fundo. Ela considerou como usar os recursos disponíveis para assassinar o Senhor da Noite, mas após uma análise cuidadosa, o poder do Senhor da Noite era muito superior a qualquer um deles. Além disso, a raça do deserto foi forçada a recuar para as montanhas distantes. Muitas das personalidades lendárias da raça do deserto foram feridas. Enquanto a sede da raça do deserto, que sustentou o poder por dezenas de milhões de anos, foi destruída pelo deus demônio na armadura negra, abandonando-a assim.
Nessas circunstâncias, o Senhor da Noite tinha liberdade quase completa para ir e vir. Foi muito difícil para eles evitá-lo. King Kui, você está bem? A anterior rainha do deserto olhou para o pastor. Ele estava coberto de sangue, com o rosto pálido, e um de seus braços estava quebrado. Ele está com ele riu muito, dizendo: estou bem, vou me recuperar em alguns dias de folga. Embora o pastor tenha dito isso, todos sabiam que ele teve dificuldade em segurar. Ele ainda não se recuperou dos ferimentos que recebeu do deus demônio de armadura negra. Sua essência de sangue foi gravemente esgotada e novos ferimentos foram adicionados. Sua recuperação será um desafio no futuro. Pode até causar danos irreparáveis ao potencial e longevidade do pastor. King Kui, Xiaorou e eu devemos a você. A anterior rainha do deserto suspirou. Todos esses anos o pastor foi fiel. Apesar do perigo, ele ficou na frente de todos para protegê-los. Ele salvou a raça do deserto e Jiang Xiaorou mais de uma vez. O pastor sorriu novamente e balançou a cabeça, prestes a dizer algo. Nesse ponto, as expressões nos rostos das lendárias personalidades da raça do deserto mudaram. Eles exclamaram: alguém desmaiou! A corrida pelo deserto estava em guarda. De repente, ouvindo sobre o desmaio do homem, esses lendários membros da raça do deserto imediatamente correram para o local. Tendo ampliado sua percepção pelo palácio, eles rapidamente entenderam a situação. Na verdade, não apenas uma pessoa desmaiou, mais de 10 membros da jovem elite da raça do deserto estavam inconscientes. Um teste simples mostrou que essas pessoas receberam dano espiritual. A energia negra entrou profundamente em seus mares de almas e se espalhou em todas as direções como uma teia de aranha, tornando-se uma com suas almas. Isto é, a anterior rainha do deserto sentia ansiedade e raiva. A energia negra foi preenchida com trevas e, sem dúvida, foi abandonada pelo Senhor da Noite. O Senhor da Noite percebeu que não era um oponente dos antigos espíritos verdadeiros e a formação da raça do deserto, então ele decidiu recuar. No entanto, antes de recuar, ele criou uma esfera da noite eterna de imenso poder. Este orbe da noite eterna não tinha como alvo as personalidades lendárias da raça do deserto. Então ele sabia que contra tantos membros lendários da raça do deserto, era improvável que este orbe da noite eterna prevalecesse com muito efeito. Seu objetivo, desde o início, era a jovem elite da raça do deserto. A energia das trevas infiltrou-se nas almas da jovem elite da raça do deserto, enquanto a esfera da noite eterna se expandia. Ela se fundiu com suas almas e começou a devorar sua energia espiritual. No momento, ela não matará a jovem elite, mas enfraquecerá enormemente suas almas. Não foi tão difícil remover a energia das trevas, mas como a energia das trevas se espalhou em incontáveis raios, ela estava intimamente ligada às almas da jovem elite. Remover a energia inadvertidamente prejudicará as almas da jovem elite e pode até transformá-las em retardadas. E como extrair a energia das trevas? Isso pode exigir alguém cujas conquistas nas leis das trevas estivessem aproximadamente no mesmo nível do Senhor da Noite. E se você olhar ao redor do mundo em busca de Tian Yuan, não havia muitas figuras majestosas que cultivassem as leis das trevas. E quanto a encontrar alguém que pudesse suprimir o Senhor da Noite, era simplesmente impensável. Instantaneamente, os rostos dos lendários membros da raça do deserto ficaram terríveis. O Senhor da Noite atacou um grande número da jovem elite em um instante, mas o fato de que ele não os matou era claramente uma ameaça. Ele aumentou o número de suas moedas de troca. Ele ainda desejava o cadáver do Espírito Santo. Provavelmente, apenas entregando o cadáver do Espírito Sagrado, o Senhor da Noite concordará em remover a marca da escuridão dos corpos da jovem elite da raça do deserto. O Senhor da Noite se entregou a tal loucura.
A ameaça do deus demônio na armadura negra ainda não foi eliminada, e agora ele tornou a raça do deserto uma vilania. Ele ignorou seu status e atacou os mais jovens. Foi um ato de condenação no mundo da batalha. Oh não! A anterior Desert King de repente voou. Zolgeir. Com um flash, ela correu direto para Jiang Xiaorou. Depois de atacar tantos membros da jovem elite, era impossível para o Senhor da Noite escapar de Jiang Xiaorou. Afinal, Jiang Xiaorou era a mais importante nova rainha da raça do deserto. Um grupo de personalidades lendárias da raça do deserto sentiu uma dor no coração e também correu para Jiang Xiaorou. Eles viram que seu rosto estava branco como papel. Ela meditou no chão, mas apesar de não perder a consciência, ela claramente não estava em suas melhores condições. A rainha anterior do deserto pressionou a testa de Jiang Xiaorou e sentiu seus meridianos. Este teste fez com que o coração da rainha do deserto anterior gelasse. O corpo de Jiang Xiaorou estava cheio de mais de 100 corpos de energia negra. Se você combinar os corpos de energia negra nos corpos do resto da jovem elite da raça do deserto, eles não eram nem um quinto do que havia no corpo de Jiang Xiaorou. O Senhor dos À-Noite claramente sabia sobre a importância de Jiang Xiaorou. Portanto, ele colocou tudo em Jiang Xiaorou. Este foi o chamado presente que o Senhor da Noite deixou para trás. Xiaozhou, o anterior, os olhos da rainha do deserto estavam úmidos. Ela comandou o Divine Wasteland por muitos anos, e como a rainha do deserto, ela controlava a facção mais poderosa do mundo. No entanto, hoje ela sentiu um golpe em seu ponto mais fraco. Seu amor por seu pai Jiang Xiaorou, que terminou tragicamente em sua juventude. Mais tarde ela perdeu sua filha, fazendo com que Jiang Xiaorou suportasse todos os tipos de dificuldades na nuvem do deserto. Não foi fácil para ela encontrar Jiang Xiaorou novamente, mas logo eles sobreviveram ao retorno da lua de sangue e do deus demônio de armadura negra. Isso deixou Jiang Xiaorou equilibrando-se entre a vida e a morte. Então foi o desastre temporariamente adiado com o demônio blindado Negro Borg e agora era a vez do Lord da Noite. Ele colocou tanta energia das trevas em seu corpo. Vendo mais de 100 corpos energéticos das trevas como sanguessugas devorando a força vital de Jiang Xiaorou, a rainha do deserto anterior não conseguiu se conter e chorou. Chega, a corrida no deserto já passou por muita coisa. Ela e a filha já passaram por coisas demais. As duas vão realmente morrer e a raça do deserto será exterminada antes que isso acabe. Capítulo 753 Leis das Trevas. Veja, o Senhor da Noite se transformou em um feixe de luz negra que disparou para o céu a uma velocidade incrível. Seus seguidores também se enrolaram em raios negros, desaparecendo com ele. O orbe da noite eterna desapareceu, reduzindo o sentimento opressor e a sensação de desespero na alma. A pressão que subitamente desapareceu fez com que as lendárias personalidades da raça do deserto sentissem uma dor terrível em seus mares de alma. Os reis empíricos estavam bem, mas a jovem elite mais fraca da raça do deserto, incluindo Jiang Xiaorou, estava em péssimas condições. Eles sentiram uma forte sensação de tontura e os mais fracos desmaiaram imediatamente. Jiang Xiaorou respirou fundo, tocando seu peito e franziu a testa. Ela sentiu uma dor latejante no coração. Com a partida do Senhor da Noite, as lendárias personalidades da raça do deserto ficaram furiosas, mas não havia nada que pudessem fazer a respeito. O Senhor da Noite fugiu logo após eles terminarem de instalar o God Castle Ahai. Embora o God S-Close Castle Ahai fosse extremamente forte, não era flexível. Ahais comuns eram usados para defesa, e sabendo que o Senhor da Noite estava pronto para isso, era muito difícil esperar que ele voasse para as zonas de influência da matriz e depois o matasse. Este homem sem vergonha. A anterior rainha do deserto respirou fundo.
Ela considerou como usar os recursos disponíveis para assassinar o Senhor da Noite, mas após uma análise cuidadosa, o poder do Senhor da Noite era muito superior a qualquer um deles. Além disso, a raça do deserto foi forçada a recuar para as montanhas distantes. Muitas das personalidades lendárias da raça do deserto foram feridas. Enquanto a sede da raça do deserto, que sustentou o poder por dezenas de milhões de anos, foi destruída pelo deus demônio na armadura negra, abandonando-a assim. Nessas circunstâncias, o Senhor da Noite tinha liberdade quase completa para ir e vir. Foi muito difícil para eles evitá-lo. King Kui, você está bem? A anterior rainha do deserto olhou para o pastor. Ele estava coberto de sangue, com o rosto pálido, e um de seus braços estava quebrado. Ele está com ele riu muito, dizendo: estou bem, vou me recuperar em alguns dias de folga. Embora o pastor tenha dito isso, todos sabiam que ele teve dificuldade em segurar. Ele ainda não se recuperou dos ferimentos que recebeu do deus demônio de armadura negra. Sua essência de sangue foi gravemente esgotada e novos ferimentos foram adicionados. Sua recuperação será um desafio no futuro. Pode até causar danos irreparáveis ao potencial e longevidade do pastor. King Kui, Xiaorou e eu devemos a você. A anterior rainha do deserto suspirou. Todos esses anos o pastor foi fiel. Apesar do perigo, ele ficou na frente de todos para protegê-los. Ele salvou a raça do deserto e Jiang Xiaorou mais de uma vez. O pastor sorriu novamente e balançou a cabeça, prestes a dizer algo. Nesse ponto, as expressões nos rostos das lendárias personalidades da raça do deserto mudaram. Eles exclamaram: alguém desmaiou! A corrida pelo deserto estava em guarda. De repente, ouvindo sobre o desmaio do homem, esses lendários membros da raça do deserto imediatamente correram para o local. Tendo ampliado sua percepção pelo palácio, eles rapidamente entenderam a situação. Na verdade, não apenas uma pessoa desmaiou, mais de 10 membros da jovem elite da raça do deserto estavam inconscientes. Um teste simples mostrou que essas pessoas receberam dano espiritual. A energia negra entrou profundamente em seus mares de almas e se espalhou em todas as direções como uma teia de aranha, tornando-se uma com suas almas. Isto é, a anterior rainha do deserto sentia ansiedade e raiva. A energia negra foi preenchida com trevas e, sem dúvida, foi abandonada pelo Senhor da Noite. O Senhor da Noite percebeu que não era um oponente dos antigos espíritos verdadeiros e a formação da raça do deserto, então ele decidiu recuar. No entanto, antes de recuar, ele criou uma esfera da noite eterna de imenso poder. Este orbe da noite eterna não tinha como alvo as personalidades lendárias da raça do deserto. Então ele sabia que contra tantos membros lendários da raça do deserto, era improvável que este orbe da noite eterna prevalecesse com muito efeito. Seu objetivo, desde o início, era a jovem elite da raça do deserto. A energia das trevas infiltrou-se nas almas da jovem elite da raça do deserto, enquanto a esfera da noite eterna se expandia. Ela se fundiu com suas almas e começou a devorar sua energia espiritual. No momento, ela não matará a jovem elite, mas enfraquecerá enormemente suas almas. Não foi tão difícil remover a energia das trevas, mas como a energia das trevas se espalhou em incontáveis raios, ela estava intimamente ligada às almas da jovem elite. Remover a energia inadvertidamente prejudicará as almas da jovem elite e pode até transformá-las em retardadas. E como extrair a energia das trevas? Isso pode exigir alguém cujas conquistas nas leis das trevas estivessem aproximadamente no mesmo nível do Senhor da Noite. E se você olhar ao redor do mundo em busca de Tian Yuan, não havia muitas figuras majestosas que cultivassem as leis das trevas. E quanto a encontrar alguém que pudesse suprimir o Senhor da Noite, era simplesmente impensável. Instantaneamente, os rostos dos lendários membros da raça do deserto ficaram terríveis.
O Senhor da Noite atacou um grande número da jovem elite em um instante, mas o fato de que ele não os matou era claramente uma ameaça. Ele aumentou o número de suas moedas de troca. Ele ainda desejava o cadáver do Espírito Santo. Provavelmente, apenas entregando o cadáver do Espírito Sagrado, o Senhor da Noite concordará em remover a marca da escuridão dos corpos da jovem elite da raça do deserto. O Senhor da Noite se entregou a tal loucura. A ameaça do Deus demônio na armadura negra ainda não foi eliminada, e agora ele tornou a raça do deserto uma vilania. Ele ignorou seu status e atacou os mais jovens. Foi um ato de condenação no mundo da batalha. Oh não! A anterior Desert King de repente voou. Zolgueira. Com um flash, ela correu direto para Jiang Xiaorou. Depois de atacar tantos membros da jovem elite, era impossível para o Senhor da Noite escapar de Jiang Xiaorou. Afinal, Jiang Xiaorou era a mais importante nova rainha da raça do deserto. Um grupo de personalidades lendárias da raça do deserto sentiu uma dor no coração e também correu para Jiang Xiaorou. Eles viram que seu rosto estava branco como papel. Ela meditou no chão, mas apesar de não perder a consciência, ela claramente não estava em suas melhores condições. A rainha anterior do deserto pressionou a testa de Jiang Xiaorou e sentiu seus meridianos. Este teste fez com que o coração da rainha do deserto anterior gelasse. O corpo de Jiang Xiaorou estava cheio de mais de 100 corpos de energia negra. Se você combinar os corpos de energia negra nos corpos do resto da jovem elite da raça do deserto, eles não eram nem um quinto do que havia no corpo de Jiang Xiaorou. O Senhor dos à Noite claramente sabia sobre a importância de Jiang Xiaorou. Portanto, ele colocou tudo em Jiang Xiaorou. Este foi o chamado presente que o Senhor da Noite deixou para trás. Xiaozhou, o anterior, os olhos da rainha do deserto estavam úmidos. Ela comandou o Divine Wasteland por muitos anos, e como a rainha do deserto, ela controlava a facção mais poderosa do mundo. No entanto, hoje ela sentiu um golpe em seu ponto mais fraco. Seu amor por seu pai Jiang Xiaorou, que terminou tragicamente em sua juventude. Mais tarde ela perdeu sua filha, fazendo com que Jiang Xiaorou suportasse todos os tipos de dificuldades na nuvem do deserto. Não foi fácil para ela encontrar Jiang Xiaorou novamente, mas logo eles sobreviveram ao retorno da lua de sangue e do deus demônio de armadura negra. Isso deixou Jiang Xiaorou equilibrando-se entre a vida e a morte. Então foi o desastre temporariamente adiado com o demônio blindado Negro Borg e agora era a vez do Lord da Noite. Ele colocou tanta energia das trevas em seu corpo. Vendo mais de 100 corpos energéticos das trevas, como sanguessugas, devorando a força vital de Jiang Xiaorou, a rainha do deserto anterior não conseguiu se conter e chorou. Chega, a corrida no deserto já passou por muita coisa. Ela e a filha já passaram por coisas demais. As duas vão realmente morrer e a raça do deserto será exterminada antes que isso acabe. Capítulo 754 Abrindo o vazio. Vossa Alteza, será que realmente temos que entregar os restos sagrados do Espírito Santo? A lenda da raça do deserto perguntou impotente. A rainha do deserto anterior não respondeu. Ela usou toda a sua força restante para abraçar Jiang Xiaorou como se quisesse unir a filha com seu próprio corpo. Ela realmente não sabia como resolver a situação. O Espírito Sagrado protegeu a raça do deserto por dezenas de milhões de anos, sacrificando suas vidas pela raça desolada. Então, como eles poderiam dar o cadáver do Espírito Sagrado? O Espírito Sagrado o fez não pertence à raça do deserto. Ela não tinha o direito de usar o cadáver do Espírito Santo para trocar pela vida de sua filha. Naquele momento, o pastor estava ao lado dela. Ele tinha uma expressão inexpressiva, mas seu olhar era terrível. Muitas figuras lendárias da raça do deserto conhecem o pastor há muitos anos, mas nunca o viram em um estado tão assassino.
Dê a ordem, reúna todos os guerreiros da raça do deserto que conhecem as leis das trevas no palácio. Além disso, informe o senhor da ilha sobre esta situação. O pastor era um homem orgulhoso e, se não fosse necessário, nunca pediria ajuda. Mas agora a questão da destruição provocada pelas leis das trevas poderia ser resolvida, talvez apenas por um casal do santuário. Afinal, em matéria de realizações nomológicas, os membros da raça humana eram mais versados do que a raça do deserto. O santuário recebeu a notícia e correu para as montanhas distantes. 20 dias se passaram. Ninguém poderia extrair a energia escura deixada pelo Senhor da Noite. Foi um ataque extremamente destrutivo. A pessoa que o produziu originalmente não o fez por assassinato, mas pelo uso de tortura e ameaças. Era até possível que a pessoa que fez este ataque fosse o Senhor da Noite ele mesmo. Nessas circunstâncias, como ele poderia permitir que outros destruíssem sua energia das trevas tão facilmente? Vossa Alteza, eu me desculpo, mas também não tenho solução. O Lorde da ilha balançou a cabeça. Várias figuras humanas lendárias que tinham algum conhecimento das leis das trevas chegaram com eles, mas também fizeram um gesto desamparado. Os indivíduos ficaram envergonhados. No entanto, eles também não tinham opções. Eles ainda não se recuperaram dos ferimentos e, mesmo que se recuperassem, seria improvável que tivessem impedido o Senhor da Noite de escapar mais. Além disso, a partir da descrição da raça do deserto, o Senhor da Noite, que mudou sua aparência e se tornou um homem de meia-idade, parecia aumentar sua força. O Senhor Oft-Evening já foi contra a maré e ele está mais não se preocupa com as consequências. O Senhor da ilha suspirou. Quando ele viu que a torre do advento divino havia sido roubada, ele percebeu que provavelmente era o Senhor da Noite. Agora, com os fatos diante de seu nariz, era um resultado que ele não queria ver. Isso se deve ao fato de que não havia nada que ele pudesse fazer a respeito de sua força atual. Sinto muito, mas minha força é limitada. Não posso destruir as leis das trevas do Senhor da Noite, nem posso agarrá-lo para forçá-lo a curar a fada Jiang. No futuro, alguns de nós viveremos em montanhas remotas. Embora não possamos lidar com o Senhor da Noite, combinando algumas de nossas forças, ainda podemos proteger a fada Jiang. Anteriormente, o Senhor da Noite conseguiu injetar a energia das trevas no corpo de Jiang Xiaorou porque pegou a raça do deserto de surpresa. Se eles estivessem em guarda, especialmente se fossem ajudados por um casal do santuário, então não importa o quão forte fosse o Senhor da Noite, ele não poderia causar danos no território da raça do deserto. O Lorde da ilha expressou suas intenções. Outras figuras humanas lendárias também concordaram em uníssono que permanecerão nas montanhas distantes. Ficar nas montanhas distantes foi um ato de sacrifício. Isso foi devido ao deus demônio blindado negro atacar novamente, e o primeiro lugar de seu ataque serão as montanhas distantes. Obrigado a todos, disse a rainha do deserto anterior com gratidão especial. No momento, tudo o que podiam fazer era ficar um passo à frente da ação. Vossa Alteza, você não precisa se preocupe muito. A energia deixada para trás pelo Senhor da Noite pode ser vil e irrecuperável, mas parece que não será tão fácil para ela destruir a força vital da fada Jiang, Senhor da Ilha. Ele descobriu que enquanto a energia das trevas estava corroendo a força vital de Jiang Xiaorou, a perda de sua força vital parecia despertar lentamente o poder latente de sua linhagem devido ao efeito catalítico da energia negra. A linhagem de Jiang Xiaorou era extremamente extraordinária, de tal forma que até o deus demônio de armadura negra a desejava. Nas palavras do deus demônio blindado negro, Jiang Xiaorou possuía a linhagem mais valiosa do mundo. Quando ele foi gravemente ferido por Yi Yun, seu único pensamento era agarrar Jiang Xiaorou e beber seu sangue para curar suas feridas. Poderia curar as feridas de Jiang Xiaorou.
Essa linhagem deu a Jiang Xiaorou uma tremenda vitalidade. Mesmo agora, apesar do fato de que seu poder era limitado, sua força vital ainda existia e não era fácil para a energia das trevas devorá-la. Além disso, parecia tão lento que a energia das trevas foi contida pela força vital de Jiang Xiaorou. Que força vital aterrorizante! Eu realmente me pergunto quem é o pai de Jiang Xiaorou nos 12 céus empíricos. Ele pode ser de alguma raça nobre. Casal trocou frases do santuário. Se a força vital de Jiang Xiaorou se manifestar constantemente, os corpos de energia escura não tocarão sua vida por um tempo. Claro, eles não serão removidos, mas estarão nos órgãos e na alma de Jiang Xiaorou como vermes em um osso. Pode-se dizer que esse era um problema latente para Jiang Xiaorou, e ela terá que viver assim por mais 2 décadas antes que o deus demônio de armadura negra retorne. O pensamento do retorno do deus demônio em armadura negra fazia as pessoas se sentirem desamparadas, um certo nível de habilidade. Depois de cultivar por um período desconhecido de tempo, toda vez que Yun começava para meditar, meses se passaram em um piscar de olhos. Cada vez que ele recebia uma compreensão do tal da dimensão espacial para si mesmo, ele comparava com os padrões rúnicos da folha do Dao para compará-los. Mal entendido abandonado por Yun, se estivesse correto, criaria raízes na alma, tornando-se seu próprio tal verdadeiro. Com a folha do Tao como exemplo de comparação, as leis da dimensão espacial que Yun percebeu que já estavam se aproximando da origem das medições espaciais. Comparado ao deus demônio na armadura negra, o entendimento de Yun ainda era extremamente superficial. Embora fosse raso, era muito mais sólido e verdadeiro, pois estava mais próximo da essência do espaço em si. Isso significava que as conquistas futuras de Yun no tal da dimensão dimensional seriam ainda maiores. Um dia, Yun, que estava meditando, de repente abriu os olhos, correndo para quebrar o vazio. Forças intensas da dimensão espacial estavam se espalhando, prestes a formar um raio negro. Serpentes de relâmpagos brilharam e o vazio foi dilacerado. Uma pequena camada na cortina espacial foi forçosamente rasgada por Yun. Ele destruiu o vazio. Este foi o estágio inicial das leis da dimensão espacial, mas a maioria das pessoas não usava armas. Eles usaram ataques poderosos com o apoio das leis da dimensão espacial para rasgar o vazio. Rasgar o vazio com as mãos nuas, mesmo que seja apenas um pequeno pedaço, foi extraordinário. O fato de Yun ser capaz disso era devido ao seu entendimento das leis. Não foi necessária muita energia. Yun, você já pode abrir o vazio. Ao lado de Yun, Lin Xintong ficou surpreso e feliz em ver essa cena. Ela tentou obter a iluminação do Tao com Yun. Sua percepção era incrível e ela conseguiu obter algum entendimento das leis da dimensão espacial, mas era muito mais fraca do que Yun. Ela nunca esperava que Yun fosse capaz de rasgar o vazio tão rapidamente. Se isso continuar, em breve eles poderão escapar. Capítulo 755 Quebre a barreira espacial. As leis da dimensão espacial foram consideradas muito importantes nos 12 céus empíricos, mas foram consideradas muito difíceis de aprender. Ser proficiente nas leis das dimensões espaciais, além de quebrar o vazio, os próximos passos foram separação do céu, corte do espaço, transferência do vazio, teletransporte, criação de espaço independente, etc. Quanto maior a dificuldade, mais poderoso se torna. Ignorando todo o resto, Void Transfer por si só foi extremamente importante nos 12 Empyrean e Aven. Isso se deve ao fato de que os 12 céus Empyrean eram incrivelmente vastos. Mesmo se a incomparável pessoa majestosa quisesse viajar para o paraíso Imperial, também precisaria gastar muito tempo. Depois de estudar a transferência, ele poderia chegar rapidamente ao seu destino. No entanto, muitos especialistas nos 12 céus Imperials não conheciam a transferência do vazio.
Se eles quisessem fazer uma longa jornada, eles precisavam usar matrizes de teletransporte ou embarcar em barcos espirituais que tivessem capacidade de transferência de vazio. Com relação à criação do espaço independente, Torre do Advento Divino ou Espada Palace Puri Yang eram ambos espaços independentes. Havia ainda menos pessoas que possuíam tais habilidades. Assim, quando alguma figura majestosa e incomparável quisesse criar um tesouro encantado móvel, ele teria que contratar indivíduos poderosos que conhecessem as leis da dimensão espacial para abrir um espaço independente para eles a um preço alto em um tesouro encantado. As figuras majestosas que possuíam a habilidade de abrir espaços independentes em objetos levavam uma vida extremamente confortável nos 12 céus empíreos. Agora Yi-Yun só entendeu o rasgo do vazio, mas mesmo quebrar a fina barreira espacial na frente de seus olhos foi extremamente difícil. Yi-Yun retirou dos anéis interdimensionais sua espada quebrada de Yang puro. Ele introduziu as leis da dimensão espacial na espada quebrada do Yang puro e cortou o véu espacial. Chá! O lâmina perfurou o vazio e espacial a barreira rachou. No entanto, depois que a rachadura apareceu, ela começou a desaparecer diante de nossos olhos. A barreira dimensional tinha a capacidade de se regenerar. Yi-Yun a abriu antes que a barreira dimensional se recuperasse totalmente, mas era mais fácil falar do que fazer. Apenas por cortá-lo com sua espada várias vezes, Yi-Yun já sentia falta de energia em seu corpo e se sentia fraco. Yi-Yun franziu a testa ligeiramente. Ele sabia que era devido a energias impuras em seu corpo. Nesta dimensão alternativa, o Yuan-Qi do céu e da terra estava isolado. Portanto, todo esse tempo, Yi-Yun e Lin Xintong confiaram nas energias que as relíquias ósseas do deserto trouxeram a eles, relacionadas ao esgotamento do corpo, cura e meditação nomológica. O quanto mais relíquias de ossos do deserto comiam, mais sujas eram as energias em seus corpos. Era inevitável. Depois de respirar fundo, Yi-Yun se tranquilizou. Desde que entrou no nível Descoberta Yuan, as batalhas em que lutou e as compreensões que ganhou ao longo dos anos e o cultivo difícil de alcançar nesta dimensão alternativa, Yi-Yun solidificou seu nível há muito tempo. Ele agora pode aumentar significativamente seu nível. Depois de quebrar a barreira espacial, ele pode absorver o Yuan-Qi do céu e da terra e imediatamente fazer uma descoberta. Mas agora a barreira espacial ainda não foi quebrada. Yi-Yun não tinha pressa. Ele calmamente meditou na frente da barreira espacial enquanto a folha do Dao voava na frente dele. As veias das folhas tinham um brilho dourado. Abra! Yi-Yun rugiu, cortando o puro Yang com sua espada quebrada. Shi! As forças da dimensão espacial foram danificadas pela espada quebrada do Yang puro, e uma grande fenda espacial de 30 metros de comprimento apareceu na frente de Yi-Yun. Abrindo! Os olhos de Lin Xintong brilharam. Apenas mais algumas rachaduras espaciais irão causar a destruição da barreira espacial. Entretanto, neste momento, havia um som claro, mas quase imperceptível, e um preto imperceptível. O selo colapsou simultaneamente com o aparecimento de uma fenda espacial, transformando-se em fluxos de gás negro. O poder da dimensão espacial foi introduzido neste selo negro, por isso foi difícil detectá-lo. Apesar de Yi-Yun ter algum conhecimento das leis da dimensão espacial, ele percebeu que algo estava errado com este selo. Yi-Yun estremeceu por um momento, baixando lentamente a espada quebrada. "O que há de errado?" Lin Xintong perguntou. "Parece que estou preso por um deus demônio de armadura negra, ou pode ser algum tipo de mecanismo de aviso." Lin Xintong ficou surpreso. O deus demônio de armadura negra não dorme. Ele ainda pode acordar devido a este mecanismo. Yi-Yun balançou a cabeça. É impossível que ele consiga acordar quando quer. Caso contrário, o sonho do deus demônio de armadura negra seria uma brincadeira de criança.
No momento em que ele caiu em sono profundo, ele definitivamente não será capaz de acordar tão facilmente. Se isso acontecer, sua alma pode entrar em colapso imediatamente. Além disso, ainda tenho a energia maligna que deixei em seu mar da alma. O olhar de Yi Yun estava frio, ele reuniu Yuan Qi com força, golpeando novamente com a espada quebrada do Yang puro. Na dimensão alternativa, o Yuan Qi do céu e da terra foi isolado, então o poder de Yi Yun foi rapidamente esgotado. Ele não tinha a energia necessária para rasgar o espaço. Eu vou te ajudar. Lin Xintong pegou as mãos de Yi Yun, e um raio contínuo de puro Yin Yuan Qi entrou no corpo de Yi Yun. Ambos cultivaram o Sutra os corações da grande imperatriz. Mesmo que eles tivessem pouco Yuan Qi sobrando e contassem com o Yuan Qi sujo de relíquias de ossos do deserto para se sustentar. A energia espiritual da essência de Jade e a energia espiritual dos 9 Yangs que estavam em sua verdadeira origem permaneceu intacta. Esta foi a base do Sutra do Coração da Grande Imperatriz. Lin Xintong e Yi Yun deram-se as mãos, enquanto a energia espiritual da essência de Jade e a energia espiritual dos 9 Yang se fundiram lentamente. Yi Yun sentiu uma sensação revigorante percorrer seu corpo, como se seus meridianos quase ressecados estivessem revivendo. Outro golpe. Yi Yun rugiu, toda a energia de seu corpo foi derramada sem restrições. Shila, a fina barreira espacial, foi quebrada pelo golpe de Yi Yun. Depois disso, os poderes da dimensão dimensional, selados dentro da barreira dimensional, explodiram como uma tempestade. Até mesmo o labirinto espacial e os selos definidos pelo deus demônio na armadura negra foram completamente destruídos. Os músculos de Yi Yun estouraram e o golpe que ele acabou de criar foi algo que não conseguiu suportar seu corpo. Estava aberto, Yi Yun e Lin Xintong ficaram maravilhados. O golpe de Yi Yun abriu a passagem espacial e depois que a tempestade espacial se dissipou, Yi Yun e Lin Xintong encontraram um espaço independente. Este espaço foi preenchido com uma aura espessa e maligna. Ele pertencia ao deus demônio de armadura negra. Yi Yun focou seu olhar, um homem alto com armadura rasgada pairando no vazio. Seus braços estavam perto do peito e seus olhos estavam fechados. Ele estava dormindo profundamente. Era o deus demônio com armadura negra? É isso. Deus demônio com armadura negra. As pupilas de Lin Xintong se estreitaram e o qi gelado derramou em sua espada. O deus demônio com armadura negra dormia profundamente e, apesar de terem quebrado a barreira espacial, continuou dormindo. Talvez ele soubesse o que estava acontecendo, mas ele não conseguiu acordar imediatamente. Aproveite a vantagem de sua situação perigosa. Yi Yun investiu contra o deus demônio de armadura negra e, ao mesmo tempo, o avatar de dragão True Gold voou de seu Tantien. Ele estava vestido com uma túnica de ouro claro e 999 sabres voadores circulavam nas proximidades. Touzan Snow região. O corpo real de Yi Yun bateu palmas e a árvore da alma morta começou a girar na frente de seu corpo. O orbe definhante imediatamente convocou uma aura mortal neste espaço para murchar e morrer devido à árvore da alma morta. Morra! Yi Yun gritou, assim que Lin Xintong pensou que estava prestes a matar o deus demônio de blindagem negra. Yi Yun e o avatar de ouro verdadeiro do dragão voaram além do corpo do deus demônio de blindagem negra. Lin Xintong estava pasmo. Mas em um piscar de olhos, Yi Yun e o avatar do dragão True Gold voaram a 300 metros de distância do deus demônio de armadura negra. Lá, os 999 sabres voadores do Reino das Mil Neves se reuniram e atingiram o vazio com a intenção da espada desvanecida. Capítulo 756 Matando o Deus Demônio. Bam! O espaço foi completamente dilacerado por uma explosão terrível, e Yi Yun usou as leis da dimensão espacial para transferir energia aniquiladora para uma fenda dimensional. Rugido.
Um rugido terrível emanou da fenda dimensional, fazendo tremer a dimensão alternativa. No vazio, a figura adormecida do deus-demônio com armadura negra de repente começou a se distorcer, como um reflexo na superfície da água, antes de desaparecer gradualmente. Imagem fantasma. Lin Xintong ficou surpresa, mas ela imediatamente percebeu que o deus-demônio adormecido com armadura negra que ela viu pela primeira vez era apenas uma ilusão. Pode ter sido uma armadilha usada para atrair um ataque. Se a ilusão do deus-demônio de blindagem negra fosse atacada, isso poderia causar algumas restrições de Ahai, mas Yi Yun foi capaz de ver tudo em quase um segundo. Ele até descobriu onde o deus-demônio de armadura negra estava escondido. Foi aqui que Yi Yun e o Avatar Dragão True Gold atacaram. O deus-demônio de armadura negra nunca teria imaginado que o bloqueado Yi Yun, que não conhecia as leis da dimensão espacial, não seria apenas capaz de quebrar a barreira espacial enquanto ele dormiu, mas também determinará precisamente sua localização. Yi Yun poderia ter feito isso, em primeiro lugar, por causa da visão energética do cristal púrpura e, em segundo lugar, por causa de sua conexão com o mal energia. Como ela foi selada no mar da alma do deus-demônio da armadura negra, Yi Yun conhecia sua localização muito bem. Portanto, embora o corpo real do deus-demônio da armadura negra estivesse escondido na fenda dimensional, ele não conseguiu evitar o golpe de Yi Yun. Deus-demônio, a armadura negra rugiu furiosamente no fenda dimensional. Seu cabelo estava desgrenhado e seus olhos estavam cheios de sangue. A espada quebrada do puro Yang, Yi Yun já perfurou o peito do deus-demônio de armadura negra. O conceito de murcha foi introduzido, causando a perda de vitalidade dos órgãos do deus-demônio na armadura negra. Você. O deus-demônio de armadura negra cuspiu sangue enquanto agarrava a espada quebrada do puro Yang Yi Yun. Forma de vida miserável, você quer me matar. Eu vou te matar. O deus-demônio com armadura negra foi acordado à força de seu sono. Sua alma quebrada foi mais uma vez atingida com força e sua vida estava à beira do colapso. O deus-demônio em armadura negra possuía uma vitalidade incrível. Foi selado pelo Lorde Azuri Yang por dezenas de milhões de anos, enfraquecendo com o passar dos anos. Sua vitalidade severamente danificada também recebeu inúmeros ataques de Yi Yun. No entanto, não importa quão grande fosse sua fortaleza, ele foi colocado na mais terrível situação. Ele estava à beira da morte, veja. O lótus de gelo floresceu no vazio e Lin Xintong apareceu voando o vento gelado. Com a espada na mão, ela entrou na garganta do deus-demônio com armadura negra como um fantasma. Este golpe fez com que a vida do deus-demônio com armadura negra desabasse completamente. Ao mesmo tempo, Yi Yun invocou uma energia maligna que suprimiu o deus-demônio de armadura negra. Ela começou a devorar a esmo a alma do deus-demônio de armadura negra. Ah! Gritou com uma dor excruciante, atingindo Yi Yun no coração. Se ele tivesse alcançado seu objetivo, o peito de Yi Yun definitivamente teria sido empalado. Yi Yun voou para trás e, quando recuou, jogou a árvore da alma morta. No novo. A árvore da alma morta voou para o peito do deus-demônio em armadura negra, como um dardo, injetando no buraco deixado pelo quebrado com a espada do puro Yang. Pur. O sangue manchou a árvore da alma morta, mas foi rapidamente absorvido pela Dead Soul Tree. Este divino pedaço de madeira foi previamente encharcado com o sangue do deus-demônio. Ele a absorveu e, como resultado, morreu. Ele incorporou o conceito de declínio e definhamento. Então, o antigo deus-demônio que morreu na árvore da alma morta era muito mais forte do que o deus-demônio na armadura negra. A árvore da alma morta entrou no peito do deus-demônio na armadura negra como um prego. A força vital do deus-demônio da armadura negra foi rapidamente esgotada.
Sua armadura começou a se desfazer e seu corpo começou a se rasgar. O sangue continuou a fluir. O fato de ele ter aberto a boca fez com que o sangue negro corresse. O deus demônio com armadura negra olhou para Yi-Yun. Seu olhar parecia perfurar Yi-Yun. Você quer minha morte e eu quero que me siga. O deus demônio com armadura negra falou cada palavra. Seus dentes estavam manchados de sangue. Naquele momento, o deus demônio de armadura negra parecia um demônio que rastejou para fora do inferno. Ah! O deus demoníaco com armadura negra gritou e cada centímetro de seu músculo foi rasgado, causando a liberação de energias caóticas de seu corpo. Essas energias preencheram uma dimensão alternativa, tornando as forças da dimensão espacial caóticas. KKK. Uma rachadura perceptível apareceu no espaço, expandindo-se rapidamente. A expressão de Yi-Yun mudou, isso é destruição. O deus demônio com armadura negra rugiu, os limites do espaço começaram a explodir e desabar. A tempestade espacial se alastrou livremente. Vou explodir essa dimensão alternativa, seremos atraídos para uma turbulência espacial nas fronteiras deste grande mundo, para sempre à deriva nele, experimentando a morte eterna. O deus demoníaco de armadura negra caiu na loucura. Suas energias explodiram incontrolavelmente e ele riu trágica e cruelmente. No momento de sua última risada, a vida do deus demônio de armadura negra foi completamente extinta. Bum! Com uma explosão, o mar da alma do deus demônio em armadura negra finalmente entrou em colapso. A alma dispersa do deus demônio em armadura negra foi livremente devorada por energia maligna. Os olhos do deus demônio de blindagem negra escureceram e seu corpo começou a perder rapidamente sua vitalidade. Este antigo deus demônio existiu por muito tempo e foi finalmente completamente destruído, morrendo nas mãos de Yi-Yun. No entanto, neste momento, uma terrível tempestade espacial varreu Yi-Yun e Lin Shin-Tong. Cuidado! A expressão de Yi-Yun mudou muito, ele agarrou a mão de Lin Shin-Tong e segurou sua cintura. Naquele momento, Yi-Yun estava em uma situação terrível. Ele injetou uma pequena quantidade de Yuan Qi na folha do Dao, fazendo a folha do Dao piscar. Uma membrana transparente de luz envolveu Yi-Yun e Lin Shin-Tong. A tempestade espacial se aproximava, a membrana de luz parecia uma bolha em uma tempestade. Parecia que iria explodir a qualquer momento. Yi-Yun tentou se segurar, mas seu Yuan Qi estava gravemente exausto. Ele não conseguia controlar para onde ir nessa tempestade. Ele parecia impotente e a bolha de energia foi envolvida por uma tempestade espacial. Ele voou ao acaso e começou a se aprofundar na turbulência espacial. Quanto mais fundo ele ia, mais difícil seria voltar para onde o mundo era Tianyuan e o Divine Wasteland. Yi-Yun estava emocionado. Sua compreensão das leis das dimensões espaciais estava bem no início do caminho. Embora ele possa abrir o vazio para retornar ao mundo de Tianyuan, ele ainda precisa de mais pesquisas. Mas agora, ele e Lin Shin-Tong foram arrastados para uma turbulência espacial e ainda mais embora ele estivesse, mais difícil será encontrar o caminho de volta. E com o tempo, tudo vai acontecer como disse o deus demônio da armadura negra, eles se perderão na turbulência espacial, ficando no espaço por toda a eternidade até a morte. Vendo eles irem mais e mais longe, o coração de Yi-Yun gelou. Ele achou muito caro manter uma membrana energética de luz, sem falar em voar contra o fluxo da tempestade espacial. Os céus me querem morto, Yi-Yun cerrou os dentes. Ele ficou indignado, ele apenas começou a viver como ele pode morrer aqui. Capítulo 757 Ideia maluca. Conforme a tempestade crescia, Yi-Yun e Lin Shin-Tong voaram mais fundo em seus corações. A membrana de luz criada pela folha Dao começou a vibrar fortemente, e parecia que eles se perderiam para sempre no vazio. Yi-Yun e Lin Shin-Tong deram-se as mãos e, usando seus energias Yin e Yang, eles sustentavam a membrana de luz, impedindo-a de estourar.
No entanto, se isso continuar, será equivalente a ser perdedores estúpidos. Yi Yunyu estava preocupado. Nesse cenário de morte predeterminada, ele não conseguia encontrar uma saída. O que ele deveria fazer? O quê? A cabeça de Yi Yun estava cheia de pensamentos e naquele momento ele de repente viu um flash de sombra em uma tempestade espacial turbulenta. Oh, isso é! Os olhos de Yi Yun brilharam quando ele viu essa sombra claramente na tempestade espacial. Era um cadáver flutuante, o cadáver de um deus demônio com armadura negra. O mar da alma do deus demônio com armadura negra foi destruído e completamente extinto. No entanto, seu corpo poderoso foi capaz de permanecer intacto na tempestade espacial. O cadáver do deus demônio em armadura negras. O pensamento passou pela cabeça de Yi Yun. Sim, o cadáver do deus demônio, energia má. Havia energia maligna no mar da alma do deus demônio da armadura negra, e ele se aproveitou de seu mar da alma despedaçada para devorar aleatoriamente suas energias espirituais. A energia maligna tinha uma capacidade incrível de crescer. Anteriormente, ela comeu a alma do homem mascarado e muitos dos fantasmas Yin na tumba da alma. Ela absorveu todas essas almas para promover seu crescimento. A energia do mal não pode apenas absorver a energia da alma, mas também controlar silenciosamente a alma. Então, o homem mascarado da lua de sangue foi controlado pela energia maligna e foi transformado em uma marionete para Yi Yun. Com o homem mascarado como uma marionete, Yi Yun foi capaz para ler parte de suas memórias. Isso permitiu que ele tivesse uma boa experiência durante a batalha da tumba da alma, permitindo-lhe interromper com sucesso os planos da lua de sangue. Controle o fantoche, leia memórias. Uma ideia maluca apareceu de repente na cabeça de Yi Yun. Já que ele foi capaz de fazer um boneco de um homem mascarado com a ajuda da energia maligna, por que não fazer o mesmo agora? Ele pode transformar um deus demônio de armadura negra em uma marionete, certo? No momento em que essa ideia lhe ocorreu, ela se enraizou em seus pensamentos, ele ficou obcecado com essa ideia. Fantoche era uma marionete do deus demônio. O deus demônio com armadura negra era realmente forte, mas não importa o quão poderoso ele fosse, ele já estava morto. Depois que o mar da alma explodiu, sua alma poderosa só pode ser usada para alimentar energia maligna. Ao absorver a alma do deus demônio, a energia do mal pode crescer rapidamente e até mesmo crescer até o ponto em que pode controlar o corpo do deus demônio na armadura negra. Quanto ao corpo do deus demônio em armadura negra, estava aprisionado e poderia ser comparado ao incomparável objeto encantado. No entanto, sem uma alma para apoiá-lo, era apenas um objeto morto. Era impossível controlá-lo. Se ele possuir tal fantoche, seja a força de Yi Yun ou sua compreensão nomológica, eles irão melhorar significativamente. Além do avatar do dragão True Gold, ele terá um fantoche e um avatar. Junto com ele, eles serão terríveis. Além disso, a energia do mal pode ter algumas das memórias originais da alma graças à devoração. O deus demônio de armadura negra possuía um profundo conhecimento das leis da dimensão espacial. Mas, é claro, esses entendimentos nomológicos não podem ser transferidos com precisão para o cérebro de Yi Yun com a ajuda da energia maligna. As memórias obtidas com a ajuda da energia maligna são geralmente muito vagas. Mas apesar disso, eles fornecerão a Yi Yun uma tremenda inspiração e orientação. As leis da dimensão espacial que Yi Yun entendeu naquele momento foram aprendidas por tentativa e erro. Ele não tinha um legado, mas com a memória do deus demônio na armadura negra, era equivalente a estudar com um professor. Com o poder do deus demoníaco na armadura negra, partindo o vazio não será um problema. No final, este vazio foi aberto pelo deus demônio em armadura negra. Se Yi Yun controlava o deus demônio na armadura negra, seria a chave deste espaço. Podemos sair.
Na tempestade, Yi Yun disse isso ansiosamente e seus olhos brilharam de entusiasmo. Lin Xintong ficou surpreso. Naquele momento, Yi Yun começou a injetar sua energia espiritual no cristal púrpura. Sua percepção se expandiu, projetando-se no cadáver do deus demônio de armadura negra. A supressão do cristal púrpura deixou uma impressão profunda na energia maligna. Talvez por mais forte que a energia do mal cresça, ela não pode ignorar o desejo do cristal púrpura. Esta foi a supressão que veio da origem das leis. Venha aqui. Yi Yun acenou com a mão. O cadáver do deus demônio em armadura negra começou a se aproximar dele rapidamente em uma tempestade espacial. Eventualmente, o cadáver entrou na membrana de luz, permitindo que Yi Yun o obtivesse com sucesso. Devore a alma do deus demônio de armadura negra, assuma o controle total de seu corpo. Yi Yun usou o cristal púrpura para comandar a energia maligna. Sua vida e tudo o que ele valorizava agora estava nas mãos de uma energia maligna. O deus demônio na armadura negra estava no papel de uma marionete, e Yi Yun agora pode romper o vazio com força. Todo esse tempo, Yi Yun tem usado a energia do mal para muitas coisas. Mas a mesma energia maligna também dependia muito de Yi Yun. Seguindo Yi Yun, ela comeu todos os fantasmas Yin na tumba da alma, e agora ela podia absorver a alma do deus demônio na armadura negra, permitindo que ela crescesse. Levará algum tempo para que a energia maligna controle o corpo do deus demônio de armadura negra. Agora, a tempestade espacial foi bastante enfraquecida e Yi Yun e Lin Xintong já foram muito longe no vazio. Com a energia espiritual da essência Lin Xintong Jade, ela nutria Yang com Yin, permitindo que Yi Yun mantivesse constantemente a membrana de luz da folha de Dao. A membrana de energia parecia um ovo gigante e transparente no vazio que cobria Yi Yun e Lin Xintong. E o fantoche do deus demônio passou por desenvolvimento embrionário em um ovo gigante. Yi Yun acreditava que poderia controlar com sucesso o fantoche alguns meses. O tempo passou rapidamente e em um piscar de olhos vários meses se passaram. Yi Yun e Lin Xintong estavam processando o fantoche do deus demônio e o mundo de Tianyuan estava passando por mudanças tremendas. Antes de o deus demônio blindado negro entrar em um sono profundo, ele declarou que retornaria ao seu estado de pico em 20 anos para matar todas as vidas sob esses céus. Embora figuras humanas lendárias o ocultassem para garantir a estabilidade, havia muitas pessoas que sabiam sobre ele. Esta notícia já se espalhou por todo o mundo Tianyuan. Imediatamente, uma sensação de desespero envolveu o mundo Tianyuan. O aparecimento do deus demônio em armadura negra varrerá o mundo de Tianyuan da face da terra. Após 20 anos, ele ameaçou retornar à sua condição de pico. Quando isso acontecer, quem poderá detê-lo? Isso não significa que todos ainda têm 20 anos. Um par do santuário e algumas lendárias figuras humanas anunciaram a notícia de que Yi Yun e Lin Xintong foram arrastados para uma dimensão alternativa e não morreram. Eles ainda podem retornar 20 anos depois para lutar contra o deus demônio de armadura negra. No entanto, muito poucas pessoas acreditaram em suas palavras. Yi Yun e Lin Xintong eram fortes, mas ainda eram muito mais fracos do que o deus demônio de blindagem negra. Como estar em uma dimensão alternativa com um deus demônio de armadura negra era diferente de uma criatura mortal trancada em uma gaiola com um tigre. Era possível que eles sobrevivessem. Sem Yi Yun e Lin Xintong, ninguém poderia impedir o deus demônio de armadura negra. Quando as pessoas se desesperaram, a situação mudou. O Senhor da Noite apareceu e anunciou que havia encontrado uma maneira de escapar para todos os guerreiros do mundo de Tianyuan. Capítulo 758 O Retorno de Yi Yun. No mundo em que estava o mundo Tianyuan, nenhuma das raças humanas ou do deserto poderia ter sobrevivido ao ataque do deus demônio com armadura negra.
A chamada saída não era nada mais do que os 12 céus empíreos. As lendárias personalidades humanas do mundo Tian Yuan estavam um pouco familiarizadas com os registros dos 12 céus empíreos, mas pareciam lendas para eles. Foi só quando o deus demônio de armadura negra apareceu que eles aprenderam algumas informações novas para apoiar a lenda. Diz a lenda que os 12 céus empíricos eram um lugar com mais recursos, um yuan-qi de céu e terra mais rico e um mundo brilhante de artes marciais. Era um lugar extremamente atraente para os guerreiros do mundo Tian Yuan. O Senhor da Noite anunciou que aqueles que o seguirem poderão abrir a passagem para os 12 céus empíreos com ele. Quando chegar a hora, ele usará a residência móvel imortal para levar essas pessoas com ele do mundo Tian Yuan para os 12 céus empíreos. No momento em que souberem desta notícia, todos os guerreiros do mundo Tian Yuan ficaram maravilhados. Alguns sentiram a esperança aparecer na névoa de desespero em seus corações, eles pareciam ter sido salvos de uma situação triste. Eles pensaram em partir para os 12 céus empíricos com o Senhor da Noite. No entanto, havia pessoas que não acreditavam no Senhor da Noite, abrindo a entrada para os 12 céus empíreos. Foi tão fácil, mesmo que o Senhor da Noite fosse o homem mais forte do mundo de Tian Yuan, com sua força e um punhado de seguidores, ele ainda estava muito longe de abrindo uma passagem em 12 céus empíreos. Quanto ao seu tesouro encantado móvel, ainda era questionável se ele poderia transportar humanos para os 12 céus empíreos. Mesmo se eles o seguissem além do Senhor da Noite, todos eles podem acabar se tornando uma isca. Muitos guerreiros no mundo Tian Yuan viveram por centenas, se não milhares de anos. Eles não confiarão facilmente um no outro, mesmo que a pessoa que disse isso seja o Senhor da Noite, que tem a maior autoridade no mundo Tian Yuan. No entanto, muitos guerreiros acreditaram no Senhor da Noite. Talvez eles tivessem dúvidas, mas sabiam que ninguém seria rival do deus demônio de armadura negra em 20 anos. Portanto, pelo menos haverá esperança de buscar refúgio no Senhor da Noite e abrir o caminho para os 12 céus empíreos. Essas pessoas também sabiam que abrir a passagem para os 12 Empyrean céus era uma tarefa assustadora. Eles podiam até mesmo se transformar em bucha de canhão, mas as pessoas não podiam simplesmente viver e ser presas fáceis. Pelo menos parecia que abrir a passagem era mais fácil do que matar o deus demônio com a armadura negra. Consequentemente, o tempo passou e o número de seguidores do Senhor da Noite cresceu. Restou um pequeno número de lendárias figuras humanas que vacilaram. Os 12 céus empíreos eram misteriosos demais para os guerreiros do mundo Tian Yuan. Neste momento, nas montanhas distantes, Palácio da Raça do Deserto. O meditador Senhor da Ilha também recebeu notícias recentemente sobre o Senhor da Noite. A notícia o fez franzir a testa. Para proteger a raça do deserto, o casal do santuário, assim como várias personalidades humanas lendárias que compartilhavam valores com o casal, decidiram viver temporariamente com a raça do deserto. Assim, o Senhor da Noite não será capaz de prejudicar a raça do deserto, mas para o mundo Tian Yuan. Como o homem mais forte do mundo de Tian Yuan, foi fácil para ele expandir seu poder. Com o apocalipse que se aproximava, as pessoas inevitavelmente adquiriram a mentalidade de escravos. Muitos deles tendiam a buscar refúgio com o homem mais forte do mundo, Tian Yuan, o Senhor da Noite. Além disso, o Senhor da Noite realmente deu esperança às pessoas, abrindo a passagem para os 12 céus empíreos. Que ingenuidade! Se fosse tão fácil abrir o caminho, já teria sido aberto há muito tempo, disse o Lorde da Ilha, dando sua notícia de Jade. O Senhor da Noite afirmou ter encontrado um nó espacial secreto que tornava a abertura da passagem 100 vezes mais fácil, mas o Senhor da Ilha não acreditou nele. Mesmo que o Senhor da Noite encontrasse um nó espacial, sua força provavelmente não seria suficiente para sobreviver à longa tempestade dimensional antes de ele chegar aos 12 céus empíreos.
Talvez isso se deva ao fato de que o Senhor da Noite precisava da torre divina do Advento para protegê-lo. Do mundo onde ele estava no mundo de Tianyuan, quase ninguém viajou nos 12 céus empíricos. Portanto, ninguém sabia o quão perigoso era. A questão era, o Senhor da Noite pensou sobre isso e por que ele escolheu seguidores, como isso poderia ser possível. O Senhor da Noite está expandindo seu poder. Acho que ele está tentando provocar uma guerra entre as raças humana e do deserto. A rainha do deserto anterior emergiu lentamente de trás do Senhor da ilha. Ela tinha uma expressão carrancuda e estava passando por um momento difícil. A energia negra estava no corpo de Jiang Xiaorou, o que tornava sua energia de linhagem extremamente instável. Ela não sabia se Jiang Xiaorou conseguiria resistir e, em caso afirmativo, por quanto tempo. Em relação à tempestade que se eleva no mundo de Tianyuan, o Senhor da Noite reuniu um grande número de seguidores, levando a rainha do deserto anterior a supor que ele estava se preparando para a guerra. Se o Senhor da Noite pudesse de fato abrir uma passagem do mundo Tianyuan para o céu 12 Imperial, ele não precisava levar em conta as consequências do reaparecimento do deus demônio com armadura negra. Ele poderia permitir que as raças humana e do deserto lutassem por seus objetivos e isso não o afetaria negativamente. O Senhor da Noite não é nosso rival, disse o Senhor da Ilha indiferentemente. Mesmo que ele e as lendárias personalidades da raça do deserto tenham se ferido e reduzido seus níveis de cultivo, eles tinham muitos especialistas. O Senhor da Noite reuniu muitos lacaios, mas seus seguidores eram de força média. Havia muito poucas figuras humanas lendárias que se refugiaram sob a asa do Senhor da Noite. Mesmo que as figuras majestosas da raça humana acreditem que o Senhor da Noite pode abrir o caminho para os 12 céus empíricos, eles não serão cegos segui-lo. Se a guerra estourar, muitas figuras humanas lendárias ficarão do lado da raça do deserto. O certo e o errado podem ser determinados por um motivo. As lendárias figuras humanas podem pelo menos entender o motivo, a única questão é se eles agirão de acordo com o motivo. No entanto, a rainha do deserto anterior balançou a cabeça. O Senhor da Noite não quer nos destruir, ele só quer os restos do Espírito Santo. O fato de que as lendárias figuras de sua estimada raça ficarão do lado da raça do deserto é muito agradável para mim. Mas as lendárias figuras da raça humana protegerão minha raça do deserto apenas em tempos de perigo. Mas eles não se colocarão em perigo para proteger o cadáver do Espírito Sagrado. O Espírito Sagrado era o totem da raça do deserto. A raça do deserto poderia sacrificar suas vidas pela proteção de um cadáver por causa de sua fé e como forma de gratidão ao Espírito Santo. Mas para a raça humana, o Espírito Santo era apenas uma poderosa besta do deserto. Não fazia sentido para eles proteger o cadáver de uma fera do deserto. Além disso, apenas um ano atrás, o Espírito Santo que protegeu a raça do deserto era o inimigo jurado da raça humana. Eu não sei o que o Senhor da Noite planeja faça, mas se ele atacar, isso será devido à sua confiança absoluta. Isso porque ele sabe muito bem quanta força de combate temos. É impossível para ele nos destruir, mas ele pode ter os meios para recuperar os restos mortais do Espírito Santo. A anterior rainha do deserto suspirou, balançando a cabeça. Enquanto a anterior rainha do deserto e o senhor da ilha discutiam a situação no mundo de Tianyuan nas terras do extremo norte. Apito. Com um som distinto, o espaço começou a se quebrar e um jovem de preto e uma garota de branco emergiram lentamente da fenda espacial. Vendo essas terras frias e desoladas, Yi-Yun exalou. Ele finalmente voltou. Depois de destruir o deus demônio na armadura negra e romper o espaço, eles escaparam das garras da morte. Agora finalmente acabou, capítulo 759, processando um pagode. Este é o extremo norte.
Yi Yun esteve aqui antes. Ele foi capaz de reconhecer este lugar pelo viscoso Yin Qi e pela aura assassina. A terra do extremo norte estava localizada longe do mundo de Tian Yuan e do Divine Wasteland. No entanto, essa distância não poderia mais conter Yi Yun, que já entendia as leis da dimensão espacial. Ele poderia alcançar o Divine Wasteland em um período de tempo muito curto. Zzz. A fenda espacial acima de Yi Yun começou a emitir raios negros e um homem alto e de peito largo emergiu dela. Seus músculos eram esculpidos como metal e veias roxas delineavam seus músculos. Ele parecia um totem divino. Depois que esse homem alto apareceu, ele respeitosamente parou atrás de Yi Yun. Ele era como um pagode imponente, olhando com um olhar assustador e raivoso. Depois de dominar o deus demônio na armadura negra e transformá-lo em um fantoche, ele se tornou o assassino de Yi Yun. Nesse estágio, seu boneco sozinho era mais poderoso do que Yi Yun e seu avatar. Yi Yun queria testar o poder de seu boneco. E assim que Yi Yun teve essa ideia, ele de repente sentiu uma picada em seu mar de alma. Foi uma picada que desapareceu com um flash. A expressão de Yi Yun diminuiu. A picada foi o resultado da Torre do Advento Divino. Todo esse tempo, a pessoa que roubou a Torre do Advento Divino estava constantemente tentando apagar a marca que ele deixou na Torre do Advento Divino. E agora ele foi finalmente capaz de tocar a marca deixada por Yi Yun na proteção cada vez mais fraca da Torre do Advento Divino. Claro, ainda havia um longo caminho a percorrer para apagar completamente a marca de Yi Yun. Yi Yun deu uma risadinha. Ele estava interessado em ver alguém que ousou desejar a Torre do Advento Divino enquanto ele estava trancado em uma dimensão alternativa. Shintong, vamos. Eu quero ver quem é. Quando Yi Yun disse isso, ele pegou a mão de Lin Shintong e voou para longe. Ele foi seguido por um fantoche do deus demônio de armadura negra como o guarda pessoal de Yi Yun. Veja. Yi Yun e Lin Shintong, junto com a marionete, deixaram o extremo norte. A velocidade de Yi Yun não parecia alta, mas o espaço sob Yi Yun começou a girar. Era realmente como uma velocidade de milhares de quilômetros por segundo. Naquele momento, milhares de guerreiros se reuniram na praça em frente do Shadow Divine Palace. Essas pessoas eram seguidores do Senhor da Noite. Com o apocalipse iminente, o Senhor da Noite se tornou o Messias aos olhos dessas pessoas. Milhares de guerreiros permaneceram em uma matriz gigante. Suas energias eram constantemente consumidas pelo arranjo, e no centro do arranjo havia um pagode de 6 andares da altura de um homem. Ela flutuou no ar e incontáveis runas vermelhas giraram em torno dela. Essas runas cor de sangue eram como sanguessugas, absorvendo a energia da Torre do Advento Divino. E a matriz sob o pagode estava constantemente criando novas runas, adicionando-as à construção da matriz. Em algum ponto, Peng. Com uma explosão, todas as runas sangrentas explodiram no ar, dissipando-se em manchas pretas de energia. Divino, a Torre do Advento saiu ilesa, mas ao redor dela os monges que controlavam a formação empalideceram com o recuo energético. Aqueles com um nível de cultivo mais fraco perderam todo o sangue e que seus corpos tremeram. Bzz. O maciço gigante tremeu antes de se extinguir completamente. O Senhor da Noite olhou para a robusta Torre Divina do Advento com uma expressão fria. Ainda havia tempo antes de ele reaparecer Deus demônio na armadura negra. Ele teve muita paciência e reuniu tantos seguidores. Agora você pode apagar a marca deixada por Yi Yun 10 vezes mais rápido. Ele acreditava que, quando chegasse a hora, a Torre do Advento Divino seria. Senhor da Noite, este pagode é um tesouro encantado que nos protegerá em nossa jornada aos 12 céus empíreos. Perguntou um de seus seguidores que havia ingressado recentemente. Esta foi a primeira vez que viram a Torre do Advento Divino enquanto processavam o pagode. Este pagode foi abandonado pelo jovem Mestre Y, alguém perguntou.
A notícia de que a raça do deserto havia perdido a torre do advento divino se espalhou há muito tempo, então todos sabiam disso. Certo, admitiu francamente o Senhor da Noite. Esta é verdadeiramente a torre do advento divino deixada por Yi-Yun. Você provavelmente sabe que eu peguei a torre do advento divino da raça do deserto. Yi-Yun lutou contra um deus demônio com armadura negra e foi trancado em uma dimensão alternativa. Agora Yi-Yun e Lin Xintong provavelmente estão mortos. Yi-Yun é um membro de nossa raça, então a torre do advento divino deixada por ele é uma riqueza que pertence ao humano raça. Portanto, deve ser devolvido à raça humana. No entanto, a raça do deserto tomou para si, e quais direitos eles têm? Eu só peguei o que pertence à raça humana. Eu nunca escondi essa minha intenção, disse o Senhor da Noite naturalmente. Suas palavras entusiasmaram seus seguidores apaixonados, eles o afagaram, mas ainda havia um número significativo de pessoas que permaneceram em silêncio. Vendo essas pessoas silenciosas, o Senhor da Noite sorriu. Nos últimos dias, o número de seguidores do Senhor da Noite disparou, mas muitos desses seguidores só vieram por esperança. Eles não acreditavam nele e não eram leais a ele. Por quê? Você acha que quando o apocalipse começar, a raça do deserto irá protegê-lo? Só podemos confiar em nós mesmos, disse o Senhor da Noite com frieza. Ele falou para aqueles seguidores que ainda estavam hesitantes. Ele queria processar a torre do advento divino o mais rápido possível e usar todas essas pessoas para roubar o cadáver do Espírito Santo. O jovem mestre Yi e a fada Lin estão realmente mortos? Perguntou o seguidor, não querendo perder a esperança. Yi-Yun e Lin Xintong tinham uma reputação incrivelmente alta no mundo Tianyuan. Muitas pessoas ouviram sobre o terrível poder de Yi-Yun e Lin Xintong e esperavam que os dois ainda estivessem vivos e que chegaria o dia em que o deus demônio com armadura negra seria derrotado. Claro que eles estão mortos. O deus demônio de armadura negra possui um poder extraordinário e é fluente nas leis da dimensão espacial. O selo da dimensão espacial que ele estabeleceu não pode ser destruído por ninguém. Pode-se dizer que minha compreensão das leis da dimensão espacial é a melhor do mundo de Tianyuan, mas quando cheguei ao palácio onde o deus demônio de armadura negra selava, não consegui nem localizar a dimensão alternativa. O entendimento de Yi-Yun e Lin Xintong sobre as leis espaciais é muito pior do que o meu. Qual você acha que será o resultado? Respondeu o Senhor da Noite com uma pergunta retórica. O seguidor que havia feito a pergunta anteriormente ficou em silêncio. Na verdade, por mais fortes que Yi-Yun e Lin Xintong fossem, não havia nada que eles pudessem fazer em tal situação. Além disso, sua força só era grande em comparação com as pessoas do mundo Tianyuan. Antes do deus demônio com armadura negra, Yi-Yun e Lin Xintong só podiam ser descritos como frágeis. Que pena, muitas pessoas balançaram a cabeça e suspiraram. Eles se sentiram culpados pelas mortes de Yi-Yun e Lin Xintong. Se eles pudessem se desenvolver mais, eles poderiam evitar o apocalipse. Um gênio morto não pode mais ser considerado um gênio. Quando as pessoas praticam artes marciais, elas precisam confiar em si mesmas. Se todos vocês puderem ir para os 12 céus empíricos e ganhar um legado antigo, cultivando artes marciais incomparáveis, quão insignificante será o deus demônio na armadura negra. Mas para levá-lo comigo aos 12 céus empíricos, primeiro preciso ver seus valores. Quando chegar a hora, organizarei uma facção poderosa nos 12 céus empirian. E hoje você se tornará a base desta facção. Capítulo 760 – Hora de pagar dívidas. As palavras do Senhor da Noite foram extremamente provocativas. Criar uma facção depois de partir para os 12 céus empíreos e receber a herança dos 12 céus empíreos foi extremamente atraente para os guerreiros de Tian Mundo Yuan, especialmente para os jovens. Eles também sabiam que o nível de poder nos 12 céus empíreos era muito superior ao do mundo de Tianyuan.
Definitivamente será extremamente difícil quando eles chegarem nos 12 céus empíricos. No entanto, eles pensaram que a razão dos 12 céus empíricos serem fortes era por causa de seu legado poderoso e recursos abundantes. No mundo de Tian Yuan, eles eram limitados em herança e recursos, por isso estavam destinados a ser medíocres. Eles não eram fracos, estavam simplesmente limitados por condições externas. Quando eles estão nos 12 céus em Pirian, eles podem crescer lentamente e organizar uma pequena facção. Começar do zero pode evoluir para algo incrível. Hoje começo por aqui. O Shadow Divine Palace será o lugar de onde partirei. Em 20 anos, conquistarei o palco Divine Wasteland para que possamos realizar grandes coisas. Seu futuro dependerá de suas escolhas e aspirações. Sua diligência será lembrada por mim. Quando as forças se reunirem nos 12 céus empíreos, eu o recompensarei. Vocês estão com ciúmes de Yi Yun e Lin Xintong. Isso mesmo, Yi Yun e Lin Xintong são fortes. Mas no futuro, quando você receber a herança dos 12 céus em Pirian, você os superará mais cedo ou mais tarde. Eles já estão mortos, eles morreram nas mãos do deus demônio de armadura negra, a quem eles não puderam resistir. Um gênio morto não é mais um gênio. E quando nossa facção for criada, seus filhos poderão estar no mesmo nível de Yi Yun aos 20 ou 30 anos. Yi Yun e Lin Xintong não valem nada. O Senhor da Noite explodiu em um discurso inflamado que despertou a multidão. Mesmo os seguidores que ainda hesitavam não podiam deixar de ser atraídos pelo futuro que o Senhor da Noite estava descrevendo. Bolhas que explodirão a qualquer momento. No entanto, por algum motivo, os ouvintes não estavam mais animados. Eles olharam fixamente para o espaço vazio acima do Senhor da Noite. Seus olhos ficaram aguçados, muitas pessoas tinham uma expressão como se tivessem visto um fantasma. Surpresa, confusão, descrença. A reação dos seguidores fez o Senhor da Noite parar. O olhar de todos estava focado no ponto atrás dele. O que aconteceu? O coração do Senhor da Noite deu um salto. Algo apareceu atrás dele. Com sua percepção forte, como não percebeu que algo estranho apareceu atrás dele, seu alcance de percepção permitiu que ele se fixasse em um pequeno besouro em um raio de 3 quilômetros. O que é isso? O Senhor da Noite de repente envolveu a cabeça. No céu acima dele, 3 figuras apareceram do ar. Essas pessoas pareciam distorcer o vazio. O jovem de preto sentou-se descuidadamente no vazio. Uma de suas pernas estava estendida e a outra dobrada no joelho. Sua mão esquerda descansou em seu joelho. Sua mão direita segurava uma folha de formato estranho de uma árvore que estava girando lentamente. As nervuras da folha cintilavam com um brilho encantador. E ao lado do jovem de preto estava uma menina de branco. Ela segurava a espada na frente do peito e, graças à expressão fria em seu rosto, parecia estar rodeada por uma aura proeminente. Finalmente havia um homem alto, de pele escura, cujos músculos eram fortes como ferro divino, o que o fazia parecer uma torre de metal. Ele ficou atrás de Yi Yun e Lin Xintong, com os braços cruzados sobre o peito. Apenas a silhueta podia ser vista, pois parecia embaçada. Este homem alto tinha um corpo de proporções perfeitas e, embora seus músculos parecessem exagerados, não parecia atraente. Mais beleza veio da personificação do poder absoluto. Vendo essas 3 pessoas, o Senhor da Noite ficou completamente pasmo. Como o Senhor da Noite, ele foi o homem mais forte do mundo Tian Yuan e viveu por quase 100 mil anos. Agora, devido ao súbito aparecimento desses 3, seus lábios tremeram e seu rosto ficou branco como papel. Ele não conseguiu se recuperar, mesmo depois de alguns segundos. Ele mal podia acreditar em tudo o que viu diante dele. Yi Yun, Lin Xintong e também aquele que lhe causou uma sensação sufocante. Deus demoníaco de armadura negra.
E neste momento em que a aura da armadura negra do deus demoníaco B estava completamente focada nele, ele seguiu Yi-Yun em silêncio, como se fosse o companheiro de Yi-Yun. Isto é impossível, impossível. O Senhor da Noite parecia que sua mente estava desmoronando. Ele não conseguia acreditar no que estava vendo. Deus demônio com armadura negra. Este é o Deus demônio com armadura negra. Entre a multidão, alguém gritou de repente. Instantaneamente, o caos reinou em todos os lugares. Muitos deles nunca viram o Deus demônio com armadura negra, já que quase todos que viram o Deus demônio com armadura negra foram mortos. Onde quer que o Deus demônio de armadura negra viesse, a vida era extinta. No entanto, havia muitas pessoas aqui que viram imagens do Deus demônio com armadura negra, então foram capazes de reconhecê-lo. E uma vez que o Deus demônio de armadura negra estava aqui, embora ele deliberadamente anulasse sua aura, a pressão que vinha da diferença na ordem natural da vida ainda fazia seu sangue e qi borbulharem e seus corações parassem de bater. Este jovem de preto é Yi-Yun, e ao lado dele está Lin Xintong. Eles ainda estão vivos e, além disso, porque estão juntos com o Deus demônio de armadura negra. As pessoas não podiam acreditar no que viam. O retorno de Yi-Yun e Lin Xintong já foi incrível. As pessoas se perguntavam por que o Deus demônio com armadura negra estava por trás de Yi-Yun e Lin Xintong. Eles não eram inimigos jurados. Neste momento, sentado, Yi-Yun abaixou cuidadosamente a folha Dao. Sem olhar para trás, ele disse ao Deus demoníaco de armadura negra: Deus demônio fantoche, vá! Ele se virou e seus olhos dispararam com um raio divino que explodiu como um relâmpago para rasgar o vazio. Sua aura também escapou como resultado. Todos que entraram em contato com o olhar do Deus demônio de armadura negra sentiram a pressão descendo sobre eles. Eles quase caíram de joelhos. Quanto àqueles com cultivo mais fraco, eles sentiram os mares de suas almas quase entrarem em colapso. Era muito assustador. Era definitivamente o Deus demônio de armadura negra. Apenas o Deus demoníaco com armadura negra poderia levar sua consciência quase à destruição com apenas um olhar. E naquele momento, o Deus demoníaco com armadura negra se agitou. Seu corpo se transformou em um raio negro, aparecendo instantaneamente na frente do monge. Este monge era responsável por construir a barreira e era um escravo do Senhor da Noite. Seu nível de cultivo alcançou o do descoberta Yuan. No entanto, no momento em que o Deus demônio de blindagem negra se aproximou dele, a pressão que o seguiu pareceu envolvê-lo como uma tempestade. Sob essa pressão, o monge começou a sangrar e seus olhos ficaram desfocados. Seu poder não resistiu a um encontro frontal com a pressão do Deus demônio de armadura negra. O Deus demônio de armadura negra colocou a mão no pescoço do monge antes de voar de volta, como uma águia que pegou um rato. O Deus demônio de armadura negra voou até Yi-Yun e jogou o monge na frente dele. O olhar de Monk não estava focado e seu mar de almas já havia entrado em colapso. Ele ainda tinha algumas respirações restantes e então, obviamente, morreria. Tá gostando dos nossos vídeos? Deixe seu like e se inscreva no canal. Tem alguma sugestão? Deixe nos comentários. Até mais.